Recentemente eu assisti a vários vídeos do canal que estava atrasado, e um deles me fez lembrar de uma experiência estranha e um pouco assustadora que aconteceu com minha família há alguns anos. Eu tinha cerca de 14 anos na época. Nossa história começa com a aparição de um gato preto, grande, com listras brancas e olhos verdes, que começou a vagar pela nossa rua. Naquela época, todos nós conhecíamos bem os animais de estimação uns dos outros, então isso chamou a atenção. Meus pais ficaram preocupados pensando que o gato poderia trazer doenças da rua, o que era uma preocupação legítima. Sempre que o víamos, tentávamos afastá-lo, mas algo peculiar acontecia. O gato frequentemente se aproximava da minha irmã. Às vezes, até entrava em nossa casa. No começo, não tínhamos certeza se ela permitia que o gato entrasse, ou se ele entrava pela janela, que costumava ficar aberta. Minha irmã tinha convulsões desde criança, e elas eram frequentes se ela não tomasse seus remédios. A história toma um rumo mais sério, quando meus pais esqueceram de reabastecer os medicamentos dela, e ela passou 3 dias sem tomá-los. Um dia, eles entraram no quarto dela e a encontraram em uma situação muito ruim. Felizmente, a ambulância chegou rapidamente, mas foi um momento muito tenso. Minha irmã ficou sem vida por alguns minutos antes de ser reanimada. Foi uma situação traumática para toda a família. Ela se estabilizou e precisaria passar alguns dias no hospital. Quando voltamos para casa para pegar algumas coisas, meu pai e eu, com a casa completamente fechada, fomos surpreendidos ao ver o gato saindo apressadamente do quarto da minha irmã. Não sabíamos como o gato entrava, mas ele tinha estado na casa o tempo todo em que estivemos no hospital. Minha irmã levou algumas semanas para se recuperar. Ela tinha 16 anos na época e seu comportamento mudou drasticamente. Ela não era mais a pessoa doce que costumava ser. Ficou desafiadora com meus pais, rude e irritante. Reclamava de tudo, até da comida que antes gostava. No entanto, mesmo quando perguntávamos se ela estava bem, ela dizia que estava ótima, melhor do que nunca. Meu pai e eu notamos que o gato continuava saindo do quarto dela, quando não estávamos olhando, e não sabíamos como ele entrava. Tentamos impedi-lo, mas o estranho era que minha irmã parecia não perceber a presença do gato. Meu pai a repreendia por deixar o gato entrar, embora a janela estivesse quase sempre fechada, mas ela insistia que não o via. Isso nos irritava, e expulsávamos o gato com uma vassoura ou jogando água, mas minha irmã dizia que não via o gato, ou pelo menos agia assim. Começamos a suspeitar que ela estava mentindo para irritar nossos pais. Um dia, algumas tias vieram nos visitar e minha prima e eu estávamos do lado de fora de casa, conversando e tomando refrigerante por volta das 22 horas, quando vimos o gato saindo de uma das janelas. Fomos atrás dele e meu pai se juntou a nós. Estávamos perseguindo o gato, quando o vimos se levantar e correr de 2 patas. Foi estranho e assustador, mas não paramos de persegui-lo, como se algo nos forçasse a continuar. Viramos a esquina e encontramos uma vizinha nossa que morava bem naquele lugar. Ela estava assustada, com o rosto pálido, porque tinha visto e ouvido o que estava acontecendo. Ela nos contou que aquilo definitivamente não era um gato e confessou que já tinha assustado muitos dos vizinhos. Meu pai nos pediu para não comentarmos com ninguém, mas disse que precisávamos pensar no que fazer a seguir. A vizinha estava certa. Aquele não era um gato comum. Se encontrássemos o que quer que fosse novamente, deveríamos avisá-la para que pudesse investigar. No entanto, eu não queria ter outro encontro com aquela coisa, especialmente não dentro de casa. Foi uma experiência perturbadora. Infelizmente, 2 noites depois, quando fui ao quarto da minha irmã para chamá-la para o jantar, percebi que ela não estava lá, já que a porta estava aberta. Quando entrei no quarto, lá estava o gato, sentado no chão, olhando fixamente para mim com aqueles olhos verdes. Ficamos nos encarando em silêncio por alguns segundos, até que o gato abriu a boca e ouvi claramente o som do meu nome. Liz. Era uma mistura de miado e algo que parecia fala humana.
Fiquei paralisada, olhando para o gato, sem acreditar no que acabara de ouvir. Talvez tenha sido apenas um som estranho, mas a sensação foi inquietante. O problema é que o gato, ou o que quer que fosse, disse algo a mais. Ele pronunciou o nome Ana, que é o nome da minha irmã, no mesmo tom de voz. Essa lembrança ainda me assusta até hoje, e é arrepiante pensar na forma como soou. Soltei um grito e meu pai correu para o quarto. A janela estava fechada, então ele conseguiu encurralar o gato e prendê-lo. Usou uma antiga gaiola de pássaros que estava guardada, retirou a tampa superior e conseguiu encaixar o gato nela. Meu pai parecia tão assustado quanto eu. Ele manteve o gato no quintal enquanto pensávamos no que fazer a seguir. No entanto, não queríamos mais aquela presença em casa e não queríamos que ele estivesse por perto. Então, meu pai tomou a decisão de levá-lo até um canal que ficava a algumas quadras de distância. Não sei por que ele escolheu esse lugar, já que raramente havia água correndo ali, a menos que chovesse. Era um local isolado, pouco frequentado por pessoas. Enquanto discutíamos o que fazer com aquele ser que tínhamos certeza de que não era um gato, eu não quis acompanhá-lo, com muito medo de encontrá-lo novamente. Meu pai foi sozinho no carro, aparentemente em dúvida sobre o que tínhamos visto e ouvido. Quando ele voltou, relatou que havia deixado o gato em uma parte mais alta do canal, onde ninguém o veria, e que não teria problema se a água subisse, pois ele havia trancado a gaiola com um pequeno cadeado. Na manhã seguinte, fui com meu pai para verificar o local. Descemos até o canal e chegamos onde ele havia deixado o gato, mas o animal não estava mais lá. O cadeado ainda estava intacto e o gato não teria conseguido escapar pela porta da gaiola, que era muito estreita para ele. Simplesmente ele havia desaparecido. Meu pai parecia confuso, mas ao mesmo tempo aliviado. Acreditamos que aquilo havia chegado ao fim, e de fato, nunca mais vimos aquela estranha criatura. Quem sabe o que teria acontecido com ela? Naquele dia em particular, percebi que minha irmã estava mais contente do que o habitual. Quando questionamos o motivo, ela não conseguiu dar uma razão específica, apenas disse que se sentia bem. No entanto, o que se destacou foi que a partir desse momento, ela nunca mais foi a mesma. Sua atitude piorou consideravelmente. Anos depois, quando ela começou a morar sozinha, muitas pessoas ao seu redor se afastaram devido ao jeito ruim com que tratava os outros, apesar de nossas tentativas de ajudá-la. Antes de escrever este e-mail, compartilhei essa história com uma amiga, a quem ainda não havia contado. Ela fez uma pergunta intrigante. Você já pensou se outra alma entrou no corpo da sua irmã quando ela teve aquela experiência quase fatal e a alma dela foi parar em um gato? Talvez isso explique sua mudança de comportamento e por que o gato mencionou os nomes. Fiquei sem resposta, pois não tenho conhecimento sobre esse tipo de coisa. Agora, ao compartilhar essa história com vocês, gostaria de saber se alguém tem alguma ideia do que poderia ter acontecido. É um relato muito impactante. Como você reagiria se testemunhasse um gato agindo de forma tão estranha? E se você tem algum conhecimento ou teoria sobre o que poderia ter ocorrido, adoraríamos saber. Diretamente do bairro Santa Felicidade, no Paraná, Brasil, Maria Teresa compartilha conosco a seguinte história. Quando meu filho completou 6 anos, sempre tivemos bichinhos de estimação que adotávamos ou resgatávamos. Infelizmente, nossa última mascote tinha partido recentemente e decidimos que era hora de receber um novo amiguinho canino em nossas vidas. Tínhamos ouvido falar de um lugar de adoção e decidimos dar uma olhada. Quando chegamos lá, percebemos que o local, na verdade, se parecia mais com uma casa grande que tinha sido adaptada para acomodar vários cãezinhos. A dona do abrigo nos informou que, naquele momento, tinham apenas um cachorro disponível para adoção. No entanto, algo intrigante aconteceu. Em apenas uma semana, a maioria dos cães havia desaparecido. Alguns acreditavam que tinham fugido,
enquanto outros temiam que algo mais sério tivesse ocorrido, mas não sabiam a causa exata desse mistério. A proprietária nos contou que tudo isso coincidiu com a chegada de um cãozinho que ninguém havia adotado. Ele foi misteriosamente encontrado dentro de uma gaiola, no fundo do abrigo, imóvel e tranquilo. Ninguém sabia como ele tinha parado ali. Curiosos, fomos até a gaiola para vê-lo, e ele estava exatamente como a dona tinha descrito. Sentado sem se mexer, mas aparentando confiar em nós. Ele era de tamanho médio, um vira-lata caramelo um pouco maior do que o comum. Surpreendentemente, ele não se importou quando meu marido o pegou. Não demonstrou medo. Seu comportamento era incomum. Ele não havia comido desde que chegou ao abrigo, apesar de beber água normalmente. Começamos a nos dedicar a conquistar sua confiança e entender o que se passava com ele. Após algum tempo, ele começou a se mexer um pouco e finalmente o levamos para casa. Escolhemos o nome dele após alguns dias. Quando ele viu meu filho, fez algo inesperado. Sorriu. Meu filho jurou que o cão o estava sorrindo. No entanto, o cão raramente se movia e parecia nos observar silenciosamente. Passaram-se semanas e ele continuava sentado, apenas observando-nos. Um dia meu filho chegou em casa sorrindo e disse que o cão havia sorrido para ele novamente, mas eu não acreditei. Imaginei que meu filho estava imaginando coisas. No entanto, meu filho insistiu, e um dia meu marido também o viu sorrir. Então, uma noite, meu marido ouviu o cão rindo sozinho, e isso o assustou. Ele saiu de casa e não voltou mais. Ficamos sem entender o que havia acontecido. Nosso filho insistia que o cão o estava fazendo sorrir, mas não entendíamos o que estava acontecendo. Meu marido estava assustado e não queria mais o cão em casa. Nunca mais o vimos. Este relato não significa que todos que adotarem um animal de estimação terão a mesma experiência. Entendam que isso é um caso isolado. Por favor, adotem um animal de estimação se tiverem a oportunidade. Lembrem-se de que eles fazem parte de nossas vidas e nos proporcionam companhia. Esta é uma experiência estranha e perturbadora, e não deve ser um motivo para não adotar um animal de estimação. Conte-nos, você já teve alguma experiência estranha com animais ou viu algo incomum? Compartilhe suas histórias conosco nos comentários. Rodrigo Pereira compartilha a seguinte história. Isso aconteceu com meu pai, quando ele era caminhoneiro em uma rota que cruzava vários estados do sul, sudeste e nordeste do Brasil. Ele me contou que, antes de eu nascer, ele se deparou com uma visão estranha na BR-101, chegando em Guarapari, Espírito Santo. Era noite e, de repente, bem no meio da estrada, ele viu um cavalo gigante, totalmente preto. Ele conseguiu ver o animal apenas devido à sua cor, já que estava escuro. Meu pai mal teve tempo de desviar o caminhão para evitar uma colisão. Ele olhou pelo retrovisor e o cavalo havia desaparecido. Meu pai achou que poderia ser uma coincidência. Ver dois animais semelhantes na estrada, mas aconteceu novamente alguns quilômetros adiante. O cavalo preto estava de pé no meio da estrada, bloqueando o caminho. Novamente, ao olhar pelos espelhos laterais, o cavalo havia desaparecido. Isso aconteceu 2 vezes mais da mesma forma. No entanto, quando meu pai chegou a um posto de gasolina em José de Anchieta, ele se deteve para se recompor. O atendente, ao vê-lo pálido e assustado, perguntou o que havia acontecido. Meu pai explicou o que tinha visto na estrada, mas o atendente não pareceu surpreso. Ele disse que muitos motoristas já tinham relatado encontros estranhos com um cavalo preto naquela estrada e que a melhor coisa a fazer era ficar atento à estrada e não parar. Meu pai nunca soube exatamente o que era aquilo, mas a visão parecia tão real que ele duvidava que fosse algo do outro mundo. Animais podem se comportar de maneiras estranhas. Há forças que ainda não compreendemos completamente e que podem se manifestar na forma de qualquer animal que estiver por perto.
A pergunta que fica é: você já teve alguma experiência estranha com animais? Já viu animais se comportarem de maneira incomum? Compartilhe conosco. Este é o final do relato. Desejo a todos uma boa noite.